Na Band FM, quem ama não esquece. Você pode perder tudo nessa vida, tudo, tudo. Você pode perder o seu emprego, o seu carro, a sua casa. Mas faça um favor para você mesma. Nunca perca a sua fé. Nunca perca a sua esperança. Nunca perca a sua vontade de viver, a sua vontade de ser feliz, de realizar os seus maiores sonhos. Tenha fé. Acredite, porque há sempre uma saída para quem tenta seguir em frente, de cabeça erguida. Quando eu ainda era uma adolescente, eu conheci o Valdeci. A gente morava no interior e as nossas famílias eram amigas, então era sempre um na casa do outro, né? Todo mundo unido, se ajudando. Foi uma fase bem legal. Eu e o Valdecir éramos muito próximos, mas eu nunca tinha imaginado algo além de uma amizade com ele. Acontece que ele, nessa época, já me olhava diferente. Até que um dia a família do Valdeci precisou mudar de cidade. E aí a gente perdeu totalmente o contato. O tempo passou e eu nunca mais tive notícias do Valdeci. Só que eles voltaram. Eles voltaram para a cidade. Quando eu soube, meu coração disparou. Será que ele tinha voltado também? Será que ele tinha vindo junto? Eu me peguei sem conseguir me concentrar em absolutamente nada. Só pensando, sabe? Torcendo pro Valdeci estar de volta também. E aí ele apareceu. E aí a gente se viu. Foi uma loucura, porque faziam vários anos que a gente não se falava, né? Mas foi como se a gente nunca tivesse se separado. Parecia tudo igual. A gente continuava com a mesma sintonia. E retomar essa amizade foi despertando algo bem diferente dentro de mim. Eu percebi que não era mais só uma amizade. Tinha mais coisa, né? Tinha. A gente cuidava um do outro, a gente queria estar sempre junto. Mas o Valdeci não tomava uma atitude. Ele só ficava me olhando. Ele me olhava, parecia que ele queria falar alguma coisa, mas nunca falava. Eu sabia que a gente estava apaixonado. Eu sentia. Mas na hora de falar comigo, ele travava. Bom, aí eu não aguentei e tomei uma iniciativa. Eu falei. Falei na lata mesmo. Eu falei que eu queria ter alguma coisa mais séria com ele. Como mais séria, Valéria? Você tá falando da gente namorar, é isso? É isso que eu tô falando. A gente podia, sei lá, tentar alguma coisa. A gente podia ver se dá certo. Mas também, se você não quiser namorar comigo, tudo bem. Valéria, é claro que eu quero. É que você me pegou de surpresa, é só isso. Mas olha, eu já queria te falar isso há algum tempo. Eu só não achava o momento mais certo. Eu só não tinha as palavras certas. Valéria, eu gosto de você e eu quero tentar, sim, algo mais sério. Eu aceito. Eu quero namorar com você. Ai, gente, que alegria! O único problema é que o Valdeci tinha voltado para minha cidade, mas eu morava num sítio um pouco afastado, né? Então a gente só se via no final de semana mesmo. Ele não tinha carro, nada disso. Aliás, naquela época nem internet tinha, né? WhatsApp, Facebook, esquece, imagina. Era só final de semana mesmo. E ele ia de bicicleta, pedalando, sei lá quantos quilômetros. E quando chegava o dia, eu já ficava lá no sítio, olhando para a estrada, esperando ele aparecer com a bicicleta dele. Eu achava tão lindo, sabe? Tão romântico. Eu achava ele fofo, porque até mesmo cansado do trabalho, mesmo vindo de bicicleta, ele nunca deixava de me ver. A nossa vida era muito simples. Sempre fomos muito humildes, né? Vivíamos com o básico, mas era tudo do nosso jeito. E o mais importante, viu? A gente era feliz. E era isso que importava. Eu não estava interessada em quanto o Valdeci ganhava, onde ele trabalhava. Eu gostava dele pelo jeito humilde, por ele ser um homem honesto, trabalhador, carinhoso, atencioso. Eu não me importava se ele ia de bicicleta, de carro, a pé me encontrar. Não me importava com isso, eu só queria que ele fosse. E ele ia. Ele ia. E a gente se amava tanto.
Mas a verdade é que quando tem tanto amor assim, a gente quer ficar cada vez mais junto, né? Ninguém aguenta só 2 diazinhos na semana. Até que a gente aguentou bastante, por quase 1 ano. E aí decidimos morar juntos. O Valdeci foi até a minha casa pedir permissão para os meus pais. Meu pai aceitou numa boa, mas a minha mãe... Minha mãe foi totalmente contra. Ela dizia que para eu sair de casa, tinha que ser casada. Poxa, casamento? Não, casamento gasta muito. A gente não tinha dinheiro para isso aquela hora. Mal tínhamos para começar nossa vida, imagina para casar. Só que ela insistiu tanto, ela bateu o pé e disse que sem casar eu não ia de jeito nenhum. Eu fiquei bem chateada. Eu amava demais o Valdeci. Mas casar, fazer algo grande na igreja, com festa, com convidado, ia gastar muito. Definitivamente não dava. Só que um dia depois disso, o Valdeci me liga. Valéria, meu amor, eu tenho uma notícia. Eu tenho uma surpresa pra você. Eu aluguei uma casa pra nós e já até comprei alguns móveis, viu? A gente vai morar junto, meu amor. Valdeci, você tá louco? A minha mãe vai me matar, Valdeci. Eu não posso sair assim. Você ouviu o que ela disse, não ouviu? Ai, meu Deus do céu. Mas você já alugou mesmo? E agora? Como é que a gente vai fazer? Calma, meu amor, calma. A gente vai dar um jeito. A gente vai morar junto. Você tem que confiar em mim. E outra aqui, ó, Valéria. Eles são seus pais, meu amor. Eles vão entender. Deixa comigo. Eu vou resolver tudo. Deixa que eu resolvo tudo, tá? Só arruma as suas coisas e vem comigo. E foi assim. Mesmo contra a vontade dos meus pais, eu saí de casa. Saí porque eu queria viver o meu sonho ao lado do homem que me amava, do lado do homem que eu amava também. Eu saí porque eu queria viver ao lado do Valdeci. E que mal há nisso? Meus pais não entendiam. Eu fiquei 1 semana sem falar com eles e achei que a minha mãe nunca mais ia me querer ver pintada de ouro. Só que, para minha surpresa, quando eu procurei, eu fui super bem recebida, fui recebida com muito carinho. Eles entenderam a situação e me apoiaram. Ali eu comecei a minha vida realmente ao lado do Valdeci. A gente já tinha planos, porque o meu sonho era ser mãe, ter a nossa casa própria. Mas eu sabia que não ia ser fácil. Sabia que a gente ia enfrentar muitas dificuldades. Só que tem uma coisa, a minha fé, a nossa força de vontade, o nosso amor, sempre foram muito maiores do que qualquer obstáculo. Eu sabia que de algum jeito as coisas iam dar certo, eu sentia isso. 1 ano depois, meu primeiro sonho se realizou, o de ser mãe. Nasceu meu primeiro filho, o Gabriel, a coisa mais linda que eu já tinha visto. Demorou, claro, mas depois a gente conseguiu realizar o nosso segundo sonho, o da casa própria. Nós batalhamos muito, juntamos dinheiro, nos privamos de algumas coisas, claro, mas quer saber? Valeu a pena. Aquela sensação de ter o nosso cantinho era assim inexplicável. Era uma casinha bem humilde, mas para mim, gente, era uma mansão. Como eu amava aquela casa. Tinha algumas reformas para serem feitas e aos poucos a gente foi ajeitando como podia, né? E deixando assim do nosso jeitinho. Foi maravilhoso porque cada cantinho daquela casa, tão simples, tinha uma gotinha do nosso amor. Tinha uma gotinha de tudo que a gente já lutou, sabe? E isso é muito gratificante. Nessa casa tivemos muitas alegrias e logo nós 3 viramos 4. Eu fiquei grávida pela 2ª vez. E apesar do medo, das contas, a felicidade sempre falou mais alto. Eu já tinha até escolhido o nome, Mateus. Só que essa gravidez, ela não foi assim como a gente tinha pensado, sabe? Como a gente tinha planejado. E num dos exames descobriram que o nosso filho tinha um probleminha. Nossa, foi uma angústia, sabe? Porque até fechar o diagnóstico, até a gente saber o que ele realmente tinha, eu fiquei completamente desesperada. E aí, depois de muitos exames, veio a notícia. Com um exame detalhado, descobriram que o meu bebê,
Ele tinha uma anomalia rara, bem rara. E que, bom, ele ia nascer sem cérebro. O Mateus não ia conseguir sobreviver. Ele podia ir se desenvolvendo na minha barriga, mas quando chegasse a hora mesmo, ele não ia aguentar. Ele não ia sobreviver. É um balde de água fria. É uma dor que eu não consigo nem explicar. Eu fiquei muito abalada, mas eu levei aquela gravidez até o fim. Eu sabia que Deus tinha um propósito muito maior pra gente. Ele tinha um ensinamento para passar pra gente naquele momento. O Mateus cresceu dentro de mim até os 9 meses. E aí, quando ele nasceu, eu já estava preparada, né? Eu fui tendo que me acostumar durante todos aqueles meses que meu filho não sobreviveria. Eu ia ter que me acostumar, né? Que eu daria luz a um bebê que eu nunca pegaria no colo. Que eu nunca amamentaria, que eu nunca daria um banho sequer. Olha, foi cruel demais. Aquilo me feria tanto, sabe? Tanto. Mas eu também sabia que Deus é o dono de tudo. Ele me preparou para ser forte naquele momento. Ele me deu tanta força para eu me despedir do meu filho. Foi o momento que eu percebi como é importante a gente ter fé. Sabe, sem Deus, eu tenho certeza que eu não teria aguentado isso não. Não teria. Nós seguimos a nossa vida e eu tinha que cuidar da minha família, né? Voltamos a batalhar como sempre fizemos. Trabalhamos duro para dar uma vida boa para o nosso filho. O tempo passou e um dia fomos passear, nós 3. E aí, mais uma vez, aconteceu algo totalmente fora do esperado. Eu recebi uma ligação da minha vizinha e ela estava muito nervosa. Eu fiquei mais ainda sem entender direito o que estava acontecendo, né? Até que eu consegui entender o que ela estava falando. A nossa casa, a nossa casinha, estava pegando fogo. Como assim, meu Deus? Como estava pegando fogo? Quanto de fogo? Muito pouco? Como? Na hora todo mundo saiu correndo e eu cheguei a pensar que era um trote. Antes fosse, né? Chegando lá, o meu mundo caiu. A rua estava cheia de gente, tinha carro de bombeiro. Meu Deus do céu, o que era aquilo? Era verdade mesmo. A minha casa estava em chamas. A minha casa estava sendo consumida pelo fogo. Eu fiquei paralisada. Só olhando aquela cena tão triste, sabe? Sem poder fazer absolutamente nada. Não deu para salvar nada. Nada. O fogo queimou tudo. A casa, os móveis, as nossas roupas, as nossas coisinhas. Tudo virou cinza, tudo. A gente ficou só com a roupa que estava no corpo mesmo. O nosso cantinho, a nossa tão sonhada casinha. Tava tudo no chão, meu Deus, tudo no chão. Aí eu não aguentei, aí eu desmoronei mesmo. Valéria, calma. Pelo amor de Deus, se acalme. Eu sei, é difícil, mas nós temos que manter o pé no chão, sabe? E primeiro, e antes de tudo, a gente precisa agradecer a Deus. Ainda bem que a gente não estava lá dentro. Se acontecesse alguma coisa com vocês, eu não sei do que eu seria capaz. E ainda bem que a gente tá com saúde. Tá tudo bem com a gente. Agora é só a gente ter calma para pensar no próximo passo. Que próximo passo, Valdeci? Que próximo passo? A gente perdeu nossa casa, a gente perdeu o nosso sonho. A gente perdeu tudo. Tudo. Nunca mais a gente vai ter um lar de novo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar quantos anos vai levar pra gente juntar todo esse dinheiro? O que a gente vai fazer? Meu Deus, acabou. Valéria, se acalma, por favor. Vai dar certo. Vai dar certo. A gente vai dar um jeito. A gente sempre deu. Liga pra sua mãe. Vê se a gente pode ficar lá pelo menos por um tempo. Pronto. Eu pedi pra você confiar em mim. Eu pedi uma vez e agora eu tô pedindo de novo. Confia em mim. Vai dar tudo certo.
A gente vai dar um jeito. A gente vai reconstruir o nosso sonho. Você vai ver. Confia em mim. Esse foi o nosso destino. A casa da minha mãe. Depois de anos batalhando pelo sonho da casa própria, um curto-circuito provocou incêndio e acabou com tudo. Tudo. Nós fomos morar na minha mãe. Graças a Deus que não tinha ninguém dentro da casa na hora do incêndio, porque tudo poderia ter sido muito pior, né? A gente não tinha mais escolha, era reconstruir tudo do zero. Porque tudo poderia ter acabado muito pior. Então era hora de batalhar de novo, era trabalhar tudo de novo, economizar tudo de novo, lutar tudo de novo como se fosse a primeira vez. E no meio dessa loucura toda, imagina, eu descobri que eu estava grávida. Meu Deus, eu nem sabia o que pensar. Aquele não era um momento para ter um bebê, né? A nossa situação era muito complicada e eu tinha muito medo do meu filho ter um outro problema, assim como o Mateus teve. Mas olha, Deus nos abençoou. E depois dos exames, soubemos que ele era perfeito. Ali eu percebi que era Deus mandando um anjo para dar um novo sentido para a nossa vida. Tudo foi se ajeitando. A verdade é que a gente recebeu tanta ajuda que tudo se tornou muito mais fácil. Se você soubesse como as pessoas dessa cidade foram solidárias com a gente, minha Nossa Senhora, a cidade realmente se mobilizou com o nosso caso. Todo mundo ficou sabendo, né, que a nossa casa pegou fogo e de toda a nossa história. Até a mídia local fez uma entrevista com a gente, fez reportagem e aí começou a aparecer um monte de anjo que Deus enviou. A população toda se mobilizou para ajudar a gente. Uns doaram móveis, outros roupas, alimentos, materiais de construção, mão de obra. E teve mais, hein? O pedreiro não cobrou nada da gente. Ele levantou a nossa casa de graça. Nós não gastamos um centavo para reconstruir o nosso sonho. Imagina. Nós só recebemos amor, carinho, solidariedade. A união das pessoas, sabe, reergueu a nossa casa e a nossa família das cinzas. E eu só consigo sentir uma gratidão tão grande, tão grande. É muita gratidão. A nossa casinha demorou 1 ano para ser reconstruída e eu vi com os meus próprios olhos o nosso sonho sendo reerguido. Ainda tem muita coisa para terminar, mas pelo menos a gente já pode morar nela. Nós conseguimos de novo. Conseguimos mais um teto, um lar para os nossos filhos. Mas olha, se não fosse o pessoal da cidade, a gente não teria conseguido, não. Se não fosse essa união, essa solidariedade, essa empatia das pessoas, o nosso sonho não seria possível. Pois é. A gente vive falando, né, que no Brasil não tem jeito, que isso aqui não tem mais jeito, que as pessoas estão cada vez mais egoístas, sem amor ao próximo. Não. Eu presenciei o contrário, gente. Pessoas que eu nunca tinha visto na frente, pessoas que não me conheciam. Essas pessoas reconstruíram a minha casa, me doaram roupas, alimentos, materiais de construção, tudo. Eu recebi tudo com muito amor. Eu recebi tudo com lágrimas no rosto e de coração muito aberto. Hoje eu sou grata por todos. Por isso que eu sempre digo, sabe, nunca perca a sua confiança, nunca. Nós hoje estamos enfrentando uma situação tão complicada com tudo isso, né? Mas a gente tem que ter fé. Tenha fé. Esse tempo ruim é só uma fase. A gente precisa acreditar em tempos melhores. Sabe por quê? Porque eles virão.